É com muita alegria que, mais uma vez, estamos na casa do Senhor para prestarmos esse culto de adoração a Deus. Esse culto onde nós vamos relembrar, mais uma vez, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. Que nós possamos estar com a nossa mente, o nosso coração voltado para essa cerimônia tão importante, tão vital. E uma vez por mês nós estamos aqui para relembrar, adorar ao Senhor e ao mesmo tempo agradecer pelo seu grande amor em enviar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. O salmista, no Salmo 134, diz assim: Bendizei o Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Nesse espírito do salmista, nesse início de noite, que nós possamos estar adorando e bendizendo o Senhor. Eu convido a congregação, sobre a direção do Marcos e a Soraya, vamos cantar o hino 412 de Salmos e Hinos. Vamos ficar em pé, todos nós, e adorarmos ao Senhor com o hino de número 412. Ainda em pé, eu queria convidar a igreja a abrir as suas Bíblias. E vamos ler, vamos fazer a leitura devocional dessa noite no Salmo 27.
Nós vamos ler todo o Salmo 27 responsivamente. Eu leio o primeiro versículo, os versículos ímpares, e os irmãos os versículos pares. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém? A congregação pode se assentar. E ainda, nesse espírito de adoração, ouviremos um cântico do coral.
Nós vamos ter agora um momento de oração silenciosa. Eu queria que os irmãos orassem pelo nosso pastor, que deve estar retornando de viagem de Goiás, né? Ele estava no concílio esse final de semana. Que orassem também por aqueles irmãos nossos das nossas congregações. O presbítero Marcos está em Guará, acompanhando a congregação, e outros obreiros que estão em Pinda, Tupã, que os irmãos possam estar lembrando nesse momento. Lembrando também dos enfermos da nossa igreja, aqueles irmãos que não podem vir estar conosco aqui cultuando a Deus. Vamos orar silenciosamente por um instante, 1 minuto, e após 1 minuto eu peço ao presbítero Manuel Coutinho que venha à frente e encerre esse momento. Senhor Deus e Pai, nós te somos muito gratos por este momento em que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa para Te louvar, para Te adorar. Neste momento, Senhor Deus, nós pedimos que Tu recebas a oração dos Teus servos aqui na da casa. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, os nossos irmãos que estão pelas congregações, divulgando o Teu Evangelho, prestando culto de louvor a Ti. Que o Senhor esteja acompanhando os nossos irmãos que estão voltando daqui do Concílio Nacional, guardando-os na viagem para que estejam conosco de volta a contento nesses próximos dias. Te pedimos a Deus que o Senhor abençoe este culto e abençoe especialmente o nosso momento de comunhão que teremos dentro em breve. Que não seja só naquele momento, mas que essa comunhão comece agora, já tenha começado no coração de cada um, e que nós possamos desfrutar da Tua presença no nosso meio. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Hoje, sendo o primeiro domingo do mês, nós não temos o momento infantil. Então eu queria avisar que as crianças até 6 anos podem se retirar para o culto especial para as crianças até 6 anos. As demais ficarão conosco aqui no templo. Então esse é o momento, se houver alguma criança, ir para o seu cultinho. E nós vamos agora continuar adorando ao Senhor com cânticos espirituais, com os irmãos Marcos e Soraya. Ainda sentados, peço licença para nós orarmos novamente. Senhor Deus, amado e poderoso Deus, agradecemos porque estamos mais uma vez na Tua casa. Agradecemos porque podemos ouvir a Tua palavra em liberdade, onde muitos povos não têm esse privilégio, Senhor. Que os emissários, que os nossos também missionários possam passar a Tua palavra para aqueles que precisam de Ti. Que nós possamos receber, ó Deus, através do Teu servo logo mais, o que Tu tens para nós. Que esses cânticos possam ser para a Tua glória, Senhor, e o Teu louvor. Que nós possamos entender, ó Deus, o que Tu tens para nós. No nome de Jesus, amém. Eu convido aqueles que puderem ficar de pé. Desde que nós escolhemos esse cântico, o Senhor me livrará. A história tão forte, tão poderosa. Eu olho para os montes, de onde vem o socorro. É tão nítida e tão maravilhosa
que eu não entendo como Abraão conseguiu percorrer um caminho desse. Levando o filho, mas obedecendo o Senhor, obedecendo a ordem que Deus plantou para ele, sem resmungar, olhando para os montes, ele clamava o socorro. Creio que essa música é tão poderosa para as nossas vidas, é um desejo tão forte, e é o que Deus quer para nós, que nós possamos nos livrar desse mal, porque Ele pode livrar isso para a gente, Ele pode fazer isso por nós. Amém? enxergando os desígnios de Deus e a vontade dele, que os sonhos de Deus possam ser nós possamos estar inseridos nele,
que possamos olhar para os montes como cantamos, independente do tamanho deles, de que tamanho é esse monte que você tem, que ele possa ser afastado e que Deus possa nos livrar do mal e possa nos amparar. Amém? ainda na presença de Deus, possamos estar glorificando a Ele e maravilhados pela oportunidade de podermos participar da ceia do Senhor. O Espírito de Deus está aqui.
Vamos orar, abaixando as nossas cabeças. Querido Pai, estamos neste momento preparando o nosso coração para sentarmos à mesa do Senhor. Queremos, Senhor Deus, anunciar nesta mesa que tem pão e vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus, queremos anunciar a volta do nosso Salvador. Abençoa o nosso coração agora, e que ao estendermos a mão para pegarmos os elementos da ceia, nós o façamos conscientes de nossa vida espiritual. E se nós temos alguma coisa para consertar antes de participarmos da ceia, que o Espírito Santo nos leve a uma profunda reflexão sobre o assunto. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar o clima do nosso culto, toda a reverência, cantamos, né, para colocar a mesa do Senhor diante da congregação agora. Depois, então, nós damos uma palavra. Vamos focalizar a ceia. Nós viemos aqui para isso. O presbítero Vantuil, ele disse, nós viemos aqui para isso. Então, hoje, vamos focalizar a mesa do Senhor. E para isto, eu quero ler o texto que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, sobre a ceia. Esse texto de Paulo está aqui, instruindo a igreja, desde o primeiro século, e até a volta de Jesus, como é que nós devemos participar da ceia, a importância da ceia na nossa vida. A ceia não é simplesmente alguma coisa que acontece mensalmente. É costume da igreja ministrar a ceia para a congregação aos primeiros domingos. Mas nós podemos colocar a mesa do Senhor diante da igreja a qualquer momento. Pode ser todos os domingos. A igreja dos Irmãos Unidos, ela coloca a mesa do Senhor todos os domingos, para quem quiser participar. Então vamos ler, versículo 23, do capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, diz Paulo, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
em lembrança de mim, memória. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Todos nós conhecemos muito bem este texto, como conhecemos o texto histórico da ceia do Senhor, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas. Há uma exortação muito séria neste texto, para nós que vamos participar da ceia. Ele diz: fazer isto em memória. Trazer à nossa memória todo o sacrifício de Jesus. Toda a história da redenção, desde da anunciação do nascimento de Jesus, até a sua subida para o céu. Interessante que o profeta Jeremias, depois de escrever a sua profecia, ele escreveu um texto de lamentação. E neste texto de lamentação, Lamentações, no capítulo 3, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me devolver a esperança. A ceia tem que devolver a todos nós, os crentes, a esperança, não simplesmente no futuro, mas a esperança na volta de Jesus. Eu quero trazer à memória. Nós sabemos que amnésia é esquecimento. E às vezes nós vivemos uma amnésia, esquecemos de tudo, inclusive do sacrifício de Cristo. No texto aqui, não é amnésia, é anamnésia. Quero trazer à memória. Eu quero lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos devolver a esperança. Às vezes a gente fica desesperançados
do sistema deste mundo. Será que este mundo vai melhorar? Não vai. Mas nós cremos na volta de Jesus. Eu quero convidar os presbíteros que venham aqui à frente para, primeiro de tudo, ministrarmos a ceia para a congregação. Esta mesa é do Senhor. Ela não é exclusivamente da congregação local. A congregação local tem o privilégio de colocar esta mesa para aqueles que amam o Senhor Jesus. Então, se nós temos aqui na congregação algum irmão de uma outra congregação evangélica que está bem com o seu Deus, com o seu próximo, está convidado a participar da ceia. A ceia não é restrita à congregação local. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo tomou o pão, ele partiu o pão e ele deu graças. Nós vamos então agradecer o pão, agradecer este símbolo. Às vezes a gente pensa que esta oração da ceia é de consagração. Não é de consagração, é de gratidão. Porque o pão continua sendo pão e o cálice continua sendo cálice. Não existe aqui uma transubstanciação, como faz a Igreja Católica. É a lembrança. Vamos ficar em pé então, e eu vou pedir ao presbítero Domingos que agradeça o pão. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por estarmos na Tua casa, por estarmos participando do culto ao Senhor, participando também da ceia do Senhor, ó Deus. Agradecemos a Ti por este momento que nós podemos trazer à nossa memória tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, ó Deus, a razão da nossa fé. Por isso estamos aqui reunidos, ó Deus, e agradecemos a Ti pelo pão que representa o corpo de Jesus, que foi pregado na cruz para o perdão dos nossos pecados. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Quando o pastor me convidou para ministrar a ceia, ele disse: do seu jeito. Então é do meu jeito. Pegue o pão, coma o pão e sente para a oração. Tá bom? Essa expressão que aparece em Coríntios, esperai uns pelos outros, não é em relação à ceia. Ali eram as refeições que eles tomavam na hora da ceia. Que vocês tomarem o pão, vocês podem comer e sentar para a meditação. Diga para os temerosos, não há nada a temer.
Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Examine, pois, cada um, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo é a igreja, porque esse não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Nós temos que discernir que no momento como este, nós somos um corpo com muitos membros. E através desse corpo que Deus quer continuar salvando as almas. Nós vamos orar pelo cálice. Vamos ficar em pé. Eu vou pedir ao presbítero Eduardo que agradeça o cálice. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento tão precioso que temos, onde lembramos o sacrifício de Cristo feito em nosso lugar, a vida que foi dada por nós para nos remir de todo pecado. Eu quero te agradecer, Senhor, por este elemento que representa este sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Agradeço, Senhor, porque podemos ter esta união, podemos estar aqui unidos, sabendo que o Senhor deu a vida e nós, crendo, temos a certeza da salvação. Oro, Senhor, por aqueles que, porventura, aqui ainda não têm esta alegria, que não receberam a Cristo como seu Salvador. Que o Teu Santo Espírito toque nestes corações, que este seja um momento de reflexão e conhecimento do Senhor Jesus. Sê conosco, Senhor, e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que tomaram o pão permaneçam em pé até receberem o cálice. Tomando o cálice, podem sentar, e no banco há um lugar para colocar o cálice. Os que não vão tomar o cálice podem sentar.
na luz, como Ele na luz está, Jesus Cristo, nós temos comunhão uns com os outros, unidade. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O evangelista Mateus e também Lucas, contando a história da ceia, eles dizem que depois de Jesus tomar o pão e o cálice com seus discípulos, eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Tem um hino aqui, vamos cantar. É o 74. 74. Hino de Natal, né? Não é esse? Podem ficar assentados mesmo. Podem ficar sentados. Mas vamos cantar mesmo, hein? Participamos da ceia, trouxemos à nossa memória o sacrifício de Jesus. Vamos cantar. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor,
Jesus. Brilha a estrela da paz. Brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam a nova dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Muito obrigado. Agora podem sentar. Por que dei a ceia primeiro? Porque eu queria que todos nós estivéssemos concentrados na cerimônia da ceia. Primeira coisa. Prioridade para ser o Senhor. Agora eu vou dar uma palavra bíblica para os irmãos. Tem tempo ainda, né? Mas antes o coral vai cantar.
Eu quero deixar com os irmãos nesta noite uma lição sobre a vida cristã de oração. E o tema da meditação de hoje é aprendendo a orar com Jesus. Todos nós sabemos que Jesus, ao longo do seu ministério, ele teve uma vida intensa de oração. Às vezes, ele orava com seus discípulos. Outras vezes, ele se retirava para um lugar deserto e orava. Ele tinha necessidade da oração, então ele criou um sistema especial para a vida de oração dele. E nós temos que aprender com ele. Ele disse: se alguém quer ser meu discípulo, eu quero ser discípulo de Jesus. E eu sei que vocês querem ser discípulos de Jesus. Ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Temos que seguir o Senhor Jesus também na sua vida de oração. O texto que eu vou ler é Lucas capítulo 11. Capítulo 11. Alguns versículos. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, não sabemos qual deles. Alguns imaginam que foi Pedro, porque era ele que interferia às vezes na vida de Cristo. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Se vocês notarem bem a vida de Jesus, relatada pelos evangelistas, vocês vão perceber que os discípulos nunca pediram para Jesus ensinar outra coisa. A única coisa que eles pediram é que Jesus ensinasse eles a orar. Eles tinham necessidade da oração também, mas eles não sabiam como orar. João ensinou os seus discípulos a orarem. Ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Então, ele os ensinou. Pronto. E ele vai nos ensinar nesta noite como nós devemos colocar em exercício, em prática, a nossa vida de oração. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar como convém orar. Como convém orar. O que eu vou passar para os irmãos é uma pesquisa que eu fiz, lendo os evangelhos e alguns livros sobre a oração de Jesus. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Ele começa exaltando a pessoa do Pai. A gente chama isso de elemento de louvor na oração de Jesus. Pai, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos hoje. Dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, as nossas dívidas, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Devia ser assim, né?
presbítero Samuel Mendes, Edi, Manuel, não sei se Manuel Coutinho, ele é mais novo um pouco. Nós tínhamos aqui o doutor Vicente de Barros. Eu era garotão. Ele gostava de dirigir as reuniões de oração naquela sala ali. E eu vinha ali, e era o doutor Vicente de Barros que dirigia a reunião de oração, no tempo, eu acho que de reverendo Eliel. E ele sempre dizia: não digam, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, porque nós não perdoamos. Ele dizia, vocês devem dizer assim, nunca me esqueço disso, hein? Ainda estou com a memória boa. Ele dizia assim, vocês orem assim, perdoa-nos as nossas dívidas como nós devemos perdoar os nossos devedores. Mas não perdoamos. Porque a gente não mente, faz voto de perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós devemos perdoar a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Eu quero ser rápido, não quero cansar os irmãos. Como aprender a orar com Jesus? E Jesus os ensinou a orar. Eu vou dar alguns pontos, depois os irmãos podem pesquisar e devem pesquisar em casa. Os irmãos devem fazer como os bereanos. Será que o pastor João ainda está com a cabeça no lugar? Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? A primeira coisa que eu quero colocar são os 4 elementos essenciais da oração de Jesus. Os 4 elementos. O primeiro elemento da oração de Jesus, ou das orações de Jesus Cristo, era o louvor. Ele começava exaltando a pessoa de Deus, ele disse, Pai Nosso. E é assim que nós devemos começar as nossas orações, exaltando a pessoa de Deus. E a gente chama isso de o primeiro elemento, o louvor. Às vezes nós pensamos que louvor é só cantar. Da Bíblia, o louvor não é só cantar. Basta vocês lerem os Salmos. Os Salmos eram orações. Eu já preguei aqui sobre a oração do homem que viveu a vida toda perigosamente. Estão lembrados? Deixa eu ver se estão lembrados. Esqueceram de mim. Eu preguei. Estão lembrados? Quem era o homem que a oração, quem era o homem que viveu perigosamente? Davi. E eu apresentei o Salmo 23 como a oração de Davi. Oração de Davi. E ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Primeiro elemento é louvor. O segundo elemento da oração de Jesus era agradecimento. O segundo, graças te dou, ó Pai. Vocês lembram da oração de Jesus à beira do túmulo de Lázaro? Tirem a pedra. Tiraram a pedra. Aí ele disse, graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouviste. A segunda coisa deve ser gratidão. Graças te dou, ó Pai, porque eu estou no culto de hoje. A gente levanta de manhã e graças te dou, ó Deus, pela noite, pelo sono,
Pelo despertar, o salmista diz: eu deitei e dormi, e acordei porque o relógio tocou. O despertador tocou, não é isso? Não. Deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Veja como é que nós temos que aprender essas coisas. O segundo elemento é gratidão. O terceiro elemento da oração de Jesus Cristo é a confissão. É o elemento que tem estado ausente da oração da igreja. Ninguém mais confessa. Confessa aquela confissão geral: perdoa os nossos pecados. Mas é perdoa o meu pecado. Fazer como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Confissão. Senhor, será que alguém teria coragem de levantar desse auditório e orar dizendo: Senhor, eu confesso a minha negligência na leitura da palavra. Eu confesso, Senhor Deus, que eu não queria vir à igreja hoje. Eu estava preferindo ficar lá assistindo um jogo do Palmeiras com não sei com quem. Porque eu sou palmeirense, eu preciso que ele não caia. Nem sei se ele caiu ou não caiu. Ó. Confessar, o terceiro elemento. E o quarto, aí sim, vem o quarto elemento da oração de Jesus. É a súplica. É a súplica. É o pedido. Os irmãos sabem que eu pastorei vocês 38 anos e eu nunca gostei muito de usar a palavra pedido. Quem tem um pedido de oração? Não. Quem tem um motivo de oração. Às vezes a gente pensa que oração é só pedir. Não é pedir, não. Bem, eu deixo esses 4 elementos da pregação para a reflexão dos irmãos. Foi assim que Jesus trabalhou. Foi assim. Façam isso. Confesse. Suplique. Mas como então Jesus orava? Bem rápido aqui. Ora bem. Primeiro, tenha a postura correta da oração, que é a dependência de Deus. Essa é a postura correta daqueles que oram. E essa postura correta, Jesus colocou na oração chamada do Pai Nosso. Seja feita. Mas ninguém mais quer falar isso, não. Enquanto eu, não seja feita, não. Eu autorizo, Senhor, atenda a minha oração. Tiraram essa postura da oração do Pai Nosso. Basta ligar a televisão e assistir esses pregadores de televisão. Eu ordeno coisa alguma. Jesus disse no jardim do Getsemane, orando, ele disse assim: se for possível, passa de mim este cálice, mas que seja feito a tua vontade. Vocês fazem isso? Senhor, eu estou sofrendo, esse cálice está muito ruim para mim. É a postura. Foi a postura de Jesus lá no jardim do Getsemane, naquele sofrimento todo. E Lucas, o médico Lucas, que escreveu essa história do Getsemane, ele diz que Jesus Cristo suou sangue. Você já suou sangue na presença do Senhor? Tenha a postura correta
dependência de Deus, se for da tua vontade. Segundo, busque a vontade de Deus. Na oração você busque a vontade de Deus. Senhor, eu quero conhecer a tua vontade para a minha vida. Eu quero conhecer a tua vontade para esta decisão que eu tenho que tomar. Eu quero conhecer a tua vontade. Busque a vontade de Deus. Se nós olharmos o Velho Testamento, nós vamos verificar homens ali que oraram buscando a vontade de Deus. Eu sou fã do profeta Jeremias. Sou. Eu já disse para vocês que eu me identifico com Jeremias. E que se Deus me der a oportunidade, ainda eu vou escrever as minhas lamentações. Vida cristã. Odila, você vai corrigir para mim. Você busca a vontade de Deus em oração, ou você quer que Deus faça a sua vontade? Senhor, eu quero isso, mas eu quero conhecer a tua vontade, não a minha. Terceiro, eu disse que ia ser rápido. Leve tudo o que você precisa a Deus, tudo. Indistintamente. Às vezes nós só levamos a Deus as coisas importantes que nós queremos. Nós queremos comprar uma casa. Isso é muito bom. Então nós colocamos em nossa oração essa possibilidade de nós termos um imóvel. Mas às vezes nós temos que fazer o supermercado do mês. Mas isso não precisa perguntar para Deus, não. Não precisa buscar, não. Porque eu tenho dinheiro. O supermercado está ali. E eu vou lá e escolho o que eu quero. E às vezes, meus amados irmãos, o nosso cartão de crédito estoura. Porque a gente não compra somente o que necessitamos. Agora é época, né? Cuidado. Vamos ao shopping. Vamos. Aí você compra coisas que você não precisa. Você foi dominado pelo sistema do mundo. Né? Então, leve tudo o que você precisa na presença de Deus. A compra do imóvel e uma feirinha de sexta-feira, dona Ana, que é perto da sua casa. Senhor, eu vou fazer feira hoje e o João me deu isso aqui. Mas está pouco. Mas o João pão duro mesmo, é escocês. Escocês e mineiro. Nós dizíamos para o Bob, filho do Grant Thompson, que ele era filho de escocês e nasceu em Minas. Então, aqui são dois, ó. Não, eu tenho que fazer uma compra gostosa. Você já fez isso? Você já fez uma oração antes de fazer uma compra? Já fez, Raquel? Faça. Faça isso. Porque aí Deus vai dar a orientação. Quarto, ore em toda a situação. Paulo, ele diz, eu sei estar bem, ter abundância, passar necessidade, em tudo eu estou satisfeito. A gente precisa orar para aprender este princípio de vida do apóstolo Paulo. Tanto sei estar abastado do que passar necessidade. Ore em
toda situação. Está com saúde, ore. Às vezes a gente só lembra da oração quando a coisa aperta. Quando vai no médico e o médico diz, olha, isso aqui é um carocinho. Precisa extrair isso daqui. Mas não é assim a vida nossa, a minha vida, a sua, não é assim. Eu tenho medo quando eu vou no Valdir. Ele diz, dá o dedo. Eu dou o dedo. Ele vem com a agulha, eu tremo. Porque ele olha assim. Olha o açúcar, meu filho. Não é assim. Vocês vão contentes no médico? Não vai, ninguém vai. O Vantuí não vai, eu sei. O cara leva o médico na conversa. Ore em toda situação. Quinto, confie em Deus sem reservas. Você está orando a Deus como Jesus. Confie sem reservas. De curiosidade, vocês corram os evangelhos e acompanhem as orações de Jesus. E se Lázaro não saísse do túmulo, como é que ele ia ficar? Ele orou, Senhor, eu sou a ressurreição e a vida. Pegue a oração dele no capítulo 17 de João, chamada oração sacerdotal, e vocês vão verificar que coisa maravilhosa, como Jesus orou, como eu devo orar. Confie em Deus sem nenhuma reserva. Isso Deus pode fazer, isso Deus não pode fazer. Nós acabamos de cantar um hino agora que é, como é? O impossível, não quero, acabamos? O impossível. É o impossível Deus faz. Em sexto e último lugar, aprenda a ouvir Deus falar na oração. Deus fala. Porque quando você ora, você fala com Deus, você expõe a sua vida a Deus. E Deus responde. Ele pode responder de várias maneiras. Ele pode responder por meio da palavra, da Bíblia, que é a palavra de Deus. Ele pode responder por meio das circunstâncias. Vocês estão orando para chover? Olha, pergunta a Nilza, eu oro diariamente para que Deus mande chuva para essa região do vale, rapaz. Eu acho que Deus amaldiçoou a região do vale por causa da Aparecida. É verdade, eu acho que foi. Não chove. O sistema Cantareira está esgotado. E a igreja do Senhor não sabe orar, gente. Não sabe pedir, clamar, Senhor, manda chuva para a região do Vale do Paraíba. Manda chuva para a Bahia, né? Rio São Francisco. Estou certo na minha geografia? É isso mesmo? Eu vi esses dias uma reportagem sobre o Rio São Francisco. As vertentes que formavam o Rio São Francisco não tem mais água. Vocês têm orado por isso? Aprendendo a orar com Jesus. Vou terminar. Ensina-nos a orar. Eu realmente tenho uma curiosidade de saber quem é que pediu para Jesus, dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar como João. Eu posso ter uma sugestão, para mim foi Pedro. Por causa dele ser assim, todo atirado. E Jesus ensinou. Eu quero terminar com uma palavra
de Billy Graham. Billy Graham dizia: comece a fazer da oração algo central de sua vida. Todos nós sabemos quem foi Billy Graham. Na minha observação, eu tenho dito que Billy Graham foi o homem do século XX. Nenhum homem no mundo fez mais do que Billy Graham no século XX. Ninguém ganhou mais almas para Jesus do que Billy Graham no século XX. Ele está com 93, 94 anos. Eu acompanhei Billy Graham, 2 jornadas dele. Uma aqui no Brasil, outra na Colômbia, em Bogotá. Homem de Deus. Comece hoje a fazer da oração algo central em sua vida. Aí ele diz: ore, porque Deus merece nosso louvor e agradecimento. Ore, porque Deus merece a nossa oração. Deus merece o nosso louvor. Pai nosso que está no céu. E o nosso agradecimento. Senhor, eu agradeço por tudo. Por tudo. Segundo, ele diz: ore, porque você e eu, nós precisamos do perdão de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas. Você tem pedido perdão a Deus? Por aquilo que você deveria fazer ou não faz? Vocês sabem que nós cometemos 2 tipos de pecado. O pecado por comissão é quando nós fazemos alguma coisa, e o pecado por omissão é quando nós deixamos de fazer aquilo que devíamos fazer. É por isso que Tiago diz: a religião pura e verdadeira é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Vocês estão fazendo isso? Estão visitando os órfãos e as viúvas? Ah, pastor, mas não dá. Por que não dá? Ore, porque você precisa do perdão. Eu preciso também. Terceiro, ore, porque outros precisam de nossas orações. Eu gostei demais desta colocação de Billy Graham. Outros estão precisando de nossas orações. Não apenas os nossos familiares precisam de nossas orações. Não apenas aqueles que estão próximos de nós precisam de nossas orações. Mas os povos do mundo todo precisam. Orar por aqueles que sofrem nas guerras do Oriente. Você ora. Eles precisam. Ora por alguém que você conheceu e foi embora para os Estados Unidos e você nunca mais o viu. Ore por ele. Ele precisa. Eu preciso das suas orações. Ore. E finalmente, ore. Sabe por quê? Porque Deus quer a sua intimidade. O salmista diz que a intimidade do Senhor é a nossa força. Está lá no Salmo, a intimidade. E a nossa intimidade se estabelece com o Senhor por meio da nossa oração. Chega e conversa. A intimidade do Senhor. Você tem intimidade com Deus? Você está mantendo a sua intimidade com Deus por meio da oração? Você conta tudo para o Senhor. Você vai dizer: Senhor, Dona Juraci, Senhor, minha filha vai casar. Entre na intimidade de Deus em oração
e coloque a Juliana e o seu futuro genro na presença do Senhor. Quem mais que tem isso aqui, por aqui? Você vai ganhar um neto agora, né? Uma neta. Entre na intimidade do Senhor e conte para o Senhor que a sua nora vai ter uma filha. Filha, né? Já tem nome? Ainda não? Vamos colocar o nome dela de o quê? Qual é a sua intimidade? O que você está necessitando? Marcos, você tem o seu negócio. Você tem problemas. Entre na intimidade e conte para o Senhor. Ore, porque Deus quer a sua intimidade. A sua intimidade. Aprenda a orar com Jesus. Saindo do templo hoje, ou melhor, saia do templo hoje, com esse propósito no seu coração. Faça da oração o ponto central de sua vida. Se você não fez até agora, se você nunca levou muito a sério essa questão de oração, leve. A mãe de John Wesley era uma mulher de oração. Às vezes nós costumamos dizer que nós não temos tempo para oração. Mas quantos filhos ela tinha? Sabe, está lembrada? Quantos, está lembrada? Ela tinha 18 filhos. Mais do que a senhora, dona Luísa. Mas ela reservava um tempo diário para orar. E ela dizia aos filhos: agora eu estou em audiência com meu Deus, estou na intimidade com Ele. Você faz isso? Será que nós não podemos mudar isso? Eu sei que muita coisa mudaria na nossa vida. Essa é a palavra de um velho pastor para vocês. Aprendam a orar com Jesus. Antes do coro cantar, vamos cantar aquele corinho que todo mundo sabe, a orar no Senhor. Não sabe? Todo mundo não sabe? Só precisa que alguém tire, não sei se alguém toca ou não toca, senão vai a capela mesmo. Sabe, Marcos? Vocês não sabem? Então venham aqui, puxa aqui. A orar no Senhor. Vamos orar. Sabe, pronto, vai lá, organista. Que bom. Se vocês anotaram ou não anotaram, procure colocar isso. Coloque na capa da sua Bíblia. Aprendendo a orar com Jesus. Eu em frente. Pode. Ela vai escolher aqui. Depois é só outro. Bem. Fim desse estilo. O coral. Na onda da oração. A orar o Senhor, enche-nos com teu amor, para o mundo agitar, esquecer, cada dia da vida viver. Nossas vidas depois
para casa. Vamos voltar com essa disposição de orar. O coral vai cantar. Ana para vocês. Guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E a graça de Deus, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos neste dia e até a volta de Cristo. O velho João despedia a congregação de Éfeso de um modo muito interessante. E eu quero repetir o que ele fazia. Ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros.